Olá, bom dia. A Secretaria de Estado da Saúde está promovendo um mutirão muito interessante. É um mutirão de cirurgias ortopédicas. Já foi iniciado, termina no dia 20 e até lá devem ser feitas mais ou menos 80 cirurgias. É muita gente para ser operado, graças a Deus. E é sobre tudo isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem está aqui para conversar comigo sobre esse assunto é a doutora Nayane Lara, que é chefe do Departamento de Acompanhamento de Redes de Serviços da ACES. Bom dia, Nayane. Bom dia para todos. Seja bem-vinda. Obrigada. Esse é um trabalho inovador, isso já tinha sido realizado antes. Como é que ele está se desenvolvendo, Nayane? Bom dia. É a primeira vez que a gente está promovendo esse mutirão ortopédico, logo porque é um perfil bem diferenciado dos nossos usuários. E hoje, como a gente tem dentro da rede estadual de saúde, 2 HTOs que são os hospitais de traumatologia e ortopedia, que atendem exclusivamente esse perfil de usuários. Então, como a gente observou, a gente vem fazendo várias análises, a gente observou que tem crescido muito o número de usuários que precisam desse serviço. E com isso, a gente observando que a fila se estendeu, que a fila está cada vez maior, houve a necessidade de criar esses 2 mutirões. O primeiro está sendo realizado, já foi iniciado aqui no HTO de São Luís, e o próximo será no próximo mês de junho, no interior do estado, no HTO de Caxias. Então serão esses 2 polos, São Luís e Caxias, que vai receber esse tipo de serviço, é isso, né? Isso. Essa experiência que vocês já tiveram, porque já aconteceu a primeira etapa, vamos dizer assim, no final de semana passado já aconteceu a primeira etapa. Como é que foi? Para a gente foi muito gratificante e assim, um ganho imensurável. Porque a gente fizemos escutas mesmo em loco, e a gente escutar de usuários que, assim, devido a um problema ortopédico que há mais de ano já estava no aguardo, e isso estava trazendo transtornos a nível dia a dia realmente do usuário. O usuário ele ficava, realmente não podia fazer suas atividades laborais. Então isso para a gente foi muito gratificante, a gente conseguir trazer novamente essa qualidade de vida para os usuários nosso do Sistema Único de Saúde. E para a gente totalizou 40 cirurgias, na segunda-feira agora a gente totalizou, e a gente viu que a gente conseguiu andar com a fila, literalmente, porque a fila é gigante. A fila é gigante. A fila é gigante. Se você já tira 40, já anda bastante, né? E dá para traçar um perfil desse usuário, ou melhor, desse candidato a participar desse mutirão a partir da primeira experiência da semana passada? Sim, a gente está trabalhando nos usuários que estão aguardando cirurgia de artroplastia, que ela está diretamente... Peraí, vamos lá, me explica aí o que é artroplastia. Como é? Artroplastia. Isso, esse nome. A gente pode dizer que são cirurgias diretamente voltadas ao joelho, que é onde a gente tem um público bem extenso, e por ser uma cirurgia bem complexa, ela requer um pouco mais de tempo dentro do centro cirúrgico, e a gente tem profissionais aqui dentro do estado, bem específicos e bem reduzidos com relação a estar realizando esse procedimento. Então, dessa forma, através dos mutirões, a gente está conseguindo pegar esse público, que é um público mais restrito e exclusivo, e a gente está conseguindo dar vazão e literalmente diminuir essa fila que é grande. Isso não significa que pessoas com problemas em outra parte do corpo não possam ser atendidas também, não é? Não, pelo contrário, a gente pede que todo e qualquer usuário que tenha qualquer problema ortopédico ou traumatológico que procure os nossos serviços através do HTO, porque lá a gente tem vários especialistas. Hoje, a nível de ambulatório, a gente tem mais de 30 especialistas que trabalham dentro da nossa unidade. Então, desde um especialista em dedo, em ombro, em joelho, em pé, nós temos inúmeras subespecialidades dentro do HTO. Pois é, porque quando você fala uma cirurgia no dedo, parece uma coisa simplesinha que não vai afetar a vida de ninguém, é igual um joelho, o pé. Sim. Mas o paciente que tem um problema é que sabe a dimensão dele, né? Isso, justamente. E assim, o nosso tempo hoje médio de usuários que aguarda qualquer procedimento ortopédico é muito grande. A gente gira em torno de 2 a 1 ano. Então, meu Deus, é uma fila extensa
que a gente vem trabalhando não só na parte já de tratamento de conduta médica, mas também na parte preventiva, porque a gente tem um número grande de usuários vítimas de acidente automobilístico, mas também a gente tem a questão de idosos, entre outras patologias. Esse era o que eu queria falar. Os idosos, de alguma forma, eles formam um número significativo dentro desse número de atendimento? Sim, a gente primeiro sempre contabiliza o acidente automobilístico e logo depois a gente parte para os idosos, porque é um público onde já tem uma fragilidade óssea, onde tem alguma outra patologia associada ao usuário, às vezes é uma diabetes, às vezes é um hipertenso, ou então algum paciente que tem problema ósseo, deficiência de cálcio, entre outras coisas. Então ele é um público bem significativo dentro dos nossos atendimentos. A gente tem um número amplo. Por exemplo, um idoso, ele está com outro problema, caiu, quebrou a bacia, né, que parece que é o mais comum, Sim. né? Ele pode não fazer parte desse perfil inicial do grupo do mutirão, que é o joelho, mas de alguma forma, pela situação dele de ser idoso, de estar com um problema mais grave, de mais difícil recuperação, ele pode participar também numa primeira etapa desse processo? Nesse primeiro momento, a gente está específico para esse perfil. Só que, além disso, os usuários que já fazem parte da nossa fila, eles permanecem sendo atendidos. A gente tem uma capacidade técnica dentro da unidade que a gente consegue fazer por dia até 15, 16 procedimentos, dependendo de qual é o tipo, o perfil do procedimento cirúrgico. Então, a gente não deixou de atender os nossos usuários, a gente faz 10 cirurgias dia, tirando as 10, a gente tem 5 cirurgias que são cirurgias dos nossos pacientes que estão na fila ou que são pacientes internos. São tantos números, tem 10 cirurgias dia dentro do mutirão. Dentro do mutirão. E continuam as 5 que fariam parte, vamos dizer, do dia a dia da rotina do hospital. Da unidade, isso, porque a gente não pode parar. A rotatividade de pacientes dentro, hoje, da nossa unidade, ela gira em torno de 3 a 5 dias no máximo. Então, como a gente tem essa rotatividade grande, a gente tem uma fila gigantesca, a gente também não pode parar já pensando nos nossos usuários que estão dentro da nossa unidade, porque hoje a nossa unidade, ela contempla 50 leitos e a gente precisa que esses leitos também rodem, que o paciente entre e saia o mais rápido possível. Porque senão ocupou o leito, não saiu mais, não entrou mais ninguém, né? Isso. Aí a rotatividade não acontece. Isso. Nós temos 2 unidades, é aquela do Eldorado, né? Isso. E a outra? A outra fica o HTO de Caxias, que é localizada em Caxias. Essas cirurgias estão acontecendo basicamente lá na unidade do Eldorado. Do Eldorado. Eldorado. Nesse primeiro momento Eldorado e no próximo mês Caxias. A gente desce para Caxias. Nós vamos fazer só um intervalozinho aqui na nossa conversa, é rapidinho, só o tempo da gente tomar uma água, tomar um café e voltar para conversar sobre esse mutirão que é super interessante. Aguarda aí que a gente volta já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre o mutirão de cirurgias ortopédicas que está sendo promovido pela Secretaria de Estado da Saúde, está sendo realizado ali no HTO, no Hospital de Traumatologia e Ortopedia. Essa sigla sempre me... A gente falou muito no público-alvo, no perfil, essa coisa toda. Mas, Nayane, para se candidatar a uma cirurgia dessa, a pessoa já está lá, já foi escolhida, ela pode entrar. Como é que funciona esse processo? Nós temos 2 modos que o paciente pode adentrar o HTO. O primeiro seria através da regulação de estado. O que é a regulação? É o paciente que procura uma unidade de urgência e emergência, é atendido a primeiro momento e dentro dessa unidade de urgência e emergência, observa-se que o paciente ele tem que ser referenciado para uma unidade ortopédica e aí é solicitado o leito, que é através da regulação. Então, esse seria a primeira forma de entrada do usuário ao HTO. E a segunda forma seria através do ambulatório. Hoje, como eu falei, a gente tem mais de 30 especialidades dentro lá do ambulatório e o usuário ele procura os meios hoje que já estão bem divulgados a nível de estado ou através de Disque Saúde ou através do Procon. E esse usuário ele procura esses meios, ele é encaminhado via ambulatorial. Entrou ambulatorial, foi atendido pelo especialista
e aí esse paciente ele entra na fila de espera. Isso. De acordo com a especialidade. E aí ele fica nessa fila e a gente vai chamando gradativamente de acordo com a ordem. É bom deixar isso bem claro, que a gente chama de acordo com a ordem. Como são pacientes ambulatoriais, são pacientes que são, a gente chama de cirurgias eletivas. São aqueles pacientes que podem aguardar na fila. Aguardar. Isso. Quem já foi lá, já tem um encaminhamento, automaticamente já está dentro dessa fila? Já. Se ele já fez a primeira consulta, se ele já fez todos os exames pré-operatórios que a gente chama, ele já é colocado nessa filinha e fica no aguardo. Porque eu conheço gente que diz assim, eu estou com o encaminhamento de uma cirurgia, mas ela nunca foi marcada, eu já estou com esse papel aqui há não sei quanto tempo e nunca fui chamado. Sim. Isso significa que, vamos pensar, ele pode participar agora. Sim. O que acontece? Muitos dos usuários, eles adentram o HTO, eles fazem a primeira consulta e posteriormente não fazem os exames pré-operatórios. E aí ele tem que retornar para justamente o médico avaliar, ver se está tudo ok e aí sim entrar na fila. Porque como o perfil do HTO é diferente, o paciente ortopédico, a gente precisa de um material que é chamado de OPME, que é o material que vai ser utilizado no procedimento. Por exemplo, um pino, uma coisa diferenciada que é de acordo com a patologia e de acordo com o usuário. A gente tem determinadas cirurgias que a gente tem que pesar, a gente tem que medir o usuário, porque o material é específico para cada usuário. Então, posterior a isso, a gente faz toda essa análise, aí sim, ele é colocado na nossa lista de espera, na nossa fila de espera, de acordo com a patologia e por nome de médico. Tá. Essa fila de espera hoje, ela é grande? Grande. A gente hoje, se for contabilizar, a gente tem uma média aí de 4.000 pessoas aguardando esse tipo de procedimento. Só que hoje 4.000 pessoas? Hoje a gente tem 2 HTOs que a gente está buscando diminuir. Mensal, a gente faz em torno de 300 cirurgias mensais. Em cada no HTO São Luís e no HTO Caxias. É mesmo? Gente, a nossa capacidade técnica... não tem dimensão desses números, né? A nossa capacidade técnica, ela gira em torno desses números. Aí tem algumas coisas que depende, tipo de cirurgia, às vezes um mês é um pouquinho menos, porque tem cirurgias que são mais demoradas, que os médicos demoram mais dentro do centro cirúrgico. E hoje, ambulatorial, a gente gira em torno de 1.700 atendimentos mês dentro do ambulatório. Então, é muita gente que passa pelos nossos atendimentos. Olha, eu nunca imaginei que chegasse a uma fila tão grande de espera, cerca de 4.000. É muita gente, né? Isso. Vamos levar em conta que a unidade daqui atende basicamente a Grande Ilha, né? Não, a gente atende também o interior do estado, porque como nós somos especialistas e de acordo com a regionalização de saúde, alguns municípios aqui próximos nós somos referência. Tá. Até porque só vai ter em Caxias depois, né? Isso. Então fica mais que dividido. E o sul do estado fica como, gente? O sul do estado, ele é atendido pela região de Caxias. Isso. Em Caxias. Então aqui a gente fica com os municípios da Grande Ilha, os 4, que já é muita gente, né? Sim. E fica com os municípios do entorno todo aqui, né? Isso. Agora, assim, é bom a gente ressaltar aqui que além dos 2 HTOs, dentro dos nossos hospitais regionais, de alguns a gente também tem um serviço de ortopedia, que também faz alguns procedimentos, parte ortopédica e traumatológica. Então, a gente também não fica só diretamente no HTO, a gente descentralizou da melhor forma possível. Quer dizer, os casos mais, vamos dizer, menos complexos já são atendidos nas próprias unidades, né? Sim, a gente consegue dar resolutividade dentro da unidade. Se a gente precisar de algum outro especialista, aí o paciente ele é encaminhado para dentro do HTO. Tá. Dependendo da complexidade, é que ele vai encaminhado para o HTO. Isso. Mais ou menos. Aí dentro do HTO, entra na famosa fila de espera, dependendo da situação, e fica aguardando. Isso. Paciente ambulatorial. A regulação não. Ele já é transferido e aí já faz o procedimento. Essa fila chega mais ou menos a 1 ano, né? Que você falou? Mais ou menos. Hoje a gente gira em torno de 1 ano, a gente não consegue contabilizar porque assim, a gente dá vazão, 300 pacientes mês, a gente dá uma vazão grande.
Mas 300 mês dá 10 por dia. 300 mês. Nossa capacidade técnica é de 16 pacientes dentro do centro cirúrgico. Aí depende, tipo de cirurgia, às vezes faz 12, porque é uma cirurgia mais complexa, que demora mais. Então, tudo isso a gente leva em conta. Aí a gente totalizou. Ano passado foram mais de 3.500 cirurgias procedimentos que nós realizamos dentro do HTO de São Luís. Olha, o HTO está de parabéns, até porque a gente recebeu até uma premiação um tempo desse, né? O HTO. Sim, ele foi escolhido como uma UTI eficiente. A gente conversou aqui com o diretor lá, né, do HTO, Dr. Newton. Isso. Newton Grip, conversou aqui sobre o trabalho feito lá. Isso é muito bom, né? Quando você tem essa referência de excelência pelo trabalho realizado, dá muito mais credibilidade no serviço que você está fazendo, né? Com certeza. O perfil desse pessoal que vai para HTO ou para qualquer cirurgia ortopédica é sempre, a maioria é acidente automobilístico mesmo? A grande maioria. A gente fez um balanço, moto. A gente fez um balanço, porque mês de abril foi o mês voltado, alusivo a acidentes de trânsito. Acidentes de trânsito. E aí a gente fez esse levantamento. Aproveitou para fazer o levantamento. Os dados nos assustam por conta desse levantamento que foi grande, realmente uma quantidade muito grande de usuários vítimas de acidentes automobilísticos e usuários jovens. É isso que eu quero dizer. Além do tipo de acidente, vem a faixa etária, né? Isso. São sempre jovens e eu acho que na maioria homens. Homens. Eu já estou entendendo de estatística de acidentes de trânsito. Sim. Mas é o que a gente imagina. Se são acidentes de trânsito, na maioria motos, a gente já vai para os homens, para os meninos, para os rapazes que estão aí com mais velocidade na vida, né? Isso. É até engraçado, estive fazendo visita no HTO Caxias esse final de semana passado. Aí eu conversei com o usuário, já era o terceiro acidente dele de moto. Meu Deus do céu! Você já passou 3 vezes lá pelo hospital? Aí eu disse, chega, né? Agora você vai quietar um pouquinho, vamos... E vai ser desse leito para outra pessoa que ainda vai ser acidentado. Eu tô brincando, a gente não humor quer, né? negro, tá? Mas assim, a gente fala porque tem acidente todos os dias, Sim. né? Uma pessoa que já vai 3 vezes, é muito acidente de uma vez só, né? Então, a partir de agora, a partir da finalização desse processo, aqui em São Luís, no dia 20... No dia 20, né? No dia 20, você já começa imediatamente, no final de semana seguinte, o processo de Caxias. Não, aí a gente vai aguardar um mês, mais ou menos, a gente deve estar iniciando em Caxias. A nossa previsão é do dia 21 de junho. A partir do dia 21 a gente iniciar dá uma pausazinha, organiza. Porque o que acontece? Como são materiais específicos, a gente precisa fazer o pedido. E aí a gente tem um tempozinho de espera desses materiais chegarem aqui em São Luís. E também a gente organizar, verificar a fila, organizar quais são os tipos de cirurgias. É tipo uma triagem do que vai ser necessário antes de começar o trabalho, porque depois que começou não pode parar. Isso, porque como a gente tem usuários de bastante tempo aguardando, a gente precisa fazer contato. Muitas das vezes a gente não consegue o contato de imediato, aí passa 2, 3 dias, aí a gente tem que rever exames laboratoriais, saber se os exames estão ok. Se já tem muito tempo, tem que refazer. Aí tem que refazer. Isso, então por isso que a gente Mas vai aí ele não perde pausa. o lugar na fila. Não. O usuário permanece na fila, a gente vai chamando gradativamente de acordo com a fila já existente. Não, eu falo assim, você chamou mas ele não está ok com os exames, com essa coisa foi feita há muito tempo, tem que refazer, mas ele não perde o lugar dele na fila. Ele vai cumprir esse processo e volta para o lugar dele. Isso, a gente aguarda, porque dentro do HTO a gente tem os especialistas, por exemplo, para fazer o risco cirúrgico. Então, esse usuário ele é levado para dentro da unidade, é coletado exame de sangue ou o que quer que seja feito, e aí a gente já dá a celeridade para a liberação e ele permanece na fila. A gente só dá celeridade nos resultados de exames. Ok, olha, parabéns por esse trabalho, sabe? Nunca imaginei que esta fila fosse tão grande que ela precisa mesmo de ações assim mais emergenciais que abranjam um número maior de pessoas, que é para dar vazão a esses pacientes todos que estão esperando por uma cirurgia e que às vezes não tem outra forma de fazer a não ser ficar esperando mesmo. Parabéns por todo esse trabalho, Nayane Lara, muito obrigada por participar do programa hoje comigo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Em nome da Secretaria de Saúde do Estado, a gente vem trazendo essas ações de mutirões para agraciar, para literalmente tirar esses usuários que já aguardam bastante tempo na fila. E a gente agradece também por esse momento para a gente estar compartilhando
As informações, né? Isso. Tá bom, muito obrigada e bom dia para você. Bom dia para você que está aí do outro lado, que já sabe que todo dia eu estou aqui esperando você 9 horas da manhã, com muita informação sempre. E agora é hora do Ronald II com as informações do Parlamento. Bom dia, Ronald. Oi, Elda, muito bom dia a você. Olha, uma quinta-feira de grandes expectativas no Parlamento. Daqui a pouquinho tem sessão plenária, viu, Elda? Transmissão ao vivo pela TV Assembleia, interação ao vivo pela Rádio Assembleia. A gente lembra que quinta-feira é o dia da última sessão plenária da semana na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Então ficam aqui as expectativas para os expedientes, as participações dos deputados na tribuna e também para a ordem do dia, o momento de votação. Olha, ainda hoje, no Palácio Manuel Beckmann, nós contaremos com uma agenda voltada para a cultura. Sabe do que eu estou falando? É que o Boi de Axixá está completando 65 anos de atividades e o Parlamento Maranhense vai sediar uma solenidade em homenagem a esse trabalho muito bonito, muito enriquecedor da nossa cultura, realizado pelo Boi de Axixá. A iniciativa desta solenidade, viu, Elda, é do deputado estadual Wellington do Curso. Eu lembro que, além da sessão plenária, esta solenidade também, alusiva aos 65 anos do Boi de Axixá, será transmitida pela TV Assembleia, viu? A gente vai acompanhar, fazer a cobertura completa das agendas desta quinta-feira, trazer também na Assembleia em Foco primeira edição a partir de 1h da tarde, também aqui na transmissão da TV Assembleia. Elda, eu volto com você. Obrigada, Segundo. Obrigada a você. Bom dia para todo mundo. Tchau e até a próxima.